Emoção normalmente é encarado como algo sem muita importância, deixado de lado, mas o assunto emoção ele faz sentido em todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Faz sentido na nossa relação pessoal, conjugal, familiar, na relação social, relação profissional. Ela está presente em tudo. Mas para entender um pouquinho as emoções, nós precisamos dar início lá, começando a história de vida, quando a mulher engravida, quando na gestação essa mulher ela está ali sentindo aquele corpo crescendo dentro dela, aquela vida crescendo dentro dela. Olha lá a diferença, hein? Corpo e vida. Corpo é uma matéria biológica, uma matéria constituída biologicamente, mas existe ali um pulso, um pulsar de uma vida. Já existe uma experiência intrauterina crescendo dentro da mulher. A mulher, então, ela dá à luz, traz à vida, traz à luz uma nova vida, uma criança. E essa criança ela chega sem saber de nada do que está acontecendo, mas ela está ali com uma estrutura totalmente disponível para o seu desenvolvimento. E essa criança começa a ter experiências desse mundo. E as primeiras experiências que essa criança tem, elas estão relacionadas à mãe. Ela já conhecia essa mãe dentro do útero. E ali fora do útero ela começa a ter relação com essa mãe de uma forma nova. Essa criança tem as primeiras relações através do peito da mãe, da sucção da mãe, do cheiro da mãe, do olhar da mãe e do enxergar a mãe e do sentir o calor da mãe, sentir a pele da mãe. São as primeiras experiências que o cérebro dessa criança recebe. Ela recebe estímulos e esses estímulos vão dizendo para ela que aquela pessoa que está ali é a mãe dela. Assim ela começa a estender essa experiência para as pessoas que estão próximas a ela. Então o primeiro laboratório de vida que essa criança tem é a própria família dela, é esse núcleo que ela está inserida, são as experiências que ela tem de vida. Então nós já encontramos uma palavra para poder entender um pouquinho o que é isso. É a palavra sensação, estar sentindo. A partir do momento que eu estou sentindo, eu estou transformando esse sentimento em informações. Eu estou interpretando os sentimentos e estou transformando ele em informações significativas no meu cérebro. Damos o nome de percepção. Quanto maior a qualidade da sensação, melhor é a qualidade da percepção. Então nós vamos entender que essa criança, se ela for exposta a uma situação de abandono, se ela for exposta a uma situação de violência, ela também está recebendo sensações, só que negativas, e também está transformando isso em informações, porém negativas. No curso da vida, não precisa exatamente você ser exposto a situações desagradáveis, situações de violência, como eu já disse, ou situação de negligência. Mas na vida, nós sempre vamos lidar com o positivo e com o negativo. Os dois sempre estarão presentes na história da vida. E nós temos que lidar com esses dois. Então, processar as informações e transformá-las em conteúdos é algo que fica um pouco complexo nesse sentido. Porque o que eu vou fazer com uma informação boa e o que eu vou fazer com uma informação ruim? Eu tenho que processar e eu tenho que transformar isso em uma percepção. Vamos entender então. Nós lidamos com perdas, sejam perdas de pequenos objetos como perdas de pessoas. Então o grau de significância ele aumenta gradativamente de acordo com aquilo que eu vou perder. E eu preciso lidar com esta perda. Então eu estou transformando isso também em uma percepção que me diz como lidar com a perda. Ou eu atravesso por uma situação difícil. Então a criança ela vai deixar de mamar o peito da mãe. Então há uma transição que culturalmente é feita. A criança ela é simulado o peito da mãe através do bico de uma mamadeira. Então a criança ela faz uma
transição. Ela deixa o peito da mãe. Deixar o peito da mãe é algo difícil para a criança. Ela já está atravessando um período ruim. A maneira como ela lida com isso transforma isso em uma percepção de como atravessar por um momento ruim. Então ela cria essa resposta interna. Como atravessar por um momento ruim? É só você simular, fazer uma transição e assim, dar um princípio. Essa criança ela continua a evolução, ela tem a transição daquele alimento líquido para um alimento sólido. Então é feita uma papinha. Então a comida sólida ela é aproximada da comida líquida através de uma papinha, de uma pastinha quase, e essa criança ela vai comendo a partir do momento que ela começa a desenvolver e consegue chegar até o alimento sólido. Então é feita uma transição para que ela chegue lá. Esse momento é bom? Não, esse momento é ruim. E a criança vai transformando isso numa percepção também de como lidar com esse processo todo de transição, de mudança. O próprio desenvolvimento, o crescimento da criança, coloca para essa criança algumas situações novas, tá? No curso, desse curso. Algumas situações novas. O corpo dela, ele começa a dar condição de. Tá? O que é dar condição de? Quando ela nasce, ela não tem uma força física, ela não tem uma constituição óssea ou muscular para poder fazer coisas como andar, como pular, como falar e outras coisas mais. No curso de desenvolvimento, ela começa a ter condição de fazer essas coisas. E à medida que ela vai tendo condição, ela precisa aprender essas coisas. Algumas coisas a criança aprende naturalmente, outras coisas ela precisa de estímulo para fazer. Por exemplo, a criança, para falar, ela precisa escutar bem. Então, se ela escuta bem, escutar bem significa ter qualidade auditiva. Entendeu? Então, isso é o escutar bem. Logicamente que tem um outro componente que precisa ser avaliado, se existe um déficit auditivo, uma recepção auditiva, alguma coisa que interfere nesse processo. Mas o ouvir bem aqui é ter um ambiente que fornece a essa criança uma audição de qualidade. Tá? Um ruído, por exemplo, um ruído desmedido, muito alto, ou uma fala desorganizada, tudo isso começa a interferir nesse processo de fala da criança. Se a criança tem uma comunicação bem clara, ela vai aderir a essa comunicação bem clara. Tá? Ela vai assimilar essa comunicação bem clara, ou seja, é um sistema sensorial, ela está sentindo, transformando isso numa percepção e automaticamente ela produz a fala. E a marcha, né, o engatinhar, o caminhar, tudo isso ela consegue fazer na interação com o ambiente. Então a criança ela vai crescendo e à medida que ela vai lidando com essas situações, ela também se desenvolve. O ponto B agora dessa situação é quando nós crescemos. Então, tem todas as fases, a fase da infância, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência. À medida que você vai crescendo, o mundo se transforma cada vez mais em um desafio para você. E você, à medida que você vai trilhando esse caminho, você vai construindo a sua percepção do mundo. À medida que você sente, você percebe. Sente, percebe. Há um movimento entre um e o outro. Porque quando você sente, o seu corpo reage à situação. E você busca lá no teu cérebro, né, toda a memória de vida, então você busca nele informações de como lidar com aquilo. Então, princípios como o da mamadeira, por exemplo, eles te ajudam a tomar uma decisão na vida adulta, sabia disso? Por que ele ajuda? Porque o primeiro desafio que você teve, por menor que fosse, ele te ensinou a lidar com coisas maiores. O primeiro desafio lá atrás, da mamadeira, te ensinou a lidar com desafios maiores, porque o desafio da mamadeira te ajudou a lidar com outro, e vem te ajudando até aqui, até esse momento que você se encontra hoje. Então, sempre encaro o desafio como algo que vai me trazer uma informação nova. Esse processo, na teoria, funciona com uma beleza.
É muito legal. Mas na prática, esse vídeo, essa palavra, ela foi construída em cima, não deste ideal, mas em cima de um problema que existe hoje. Qual é o problema que existe hoje? Nós temos um grande problema que se chama zona de conforto. Né? A zona de conforto, ou a área de conforto, ou melhor também o comodismo, que ele está presente nos dias de hoje. Sempre esteve, na verdade, mas ele está entrando com maior evidência e nós precisamos entender o porquê. Tá? É uma característica natural do homem querer o conforto. Ponto. É uma característica natural do homem querer o conforto. Frisa isso. Então, eu preciso trabalhar confortável, eu preciso viver confortável, né? A minha vida precisa estar sempre confortável. O que o conforto me traz? Satisfação, ele me traz alegria, tá? Isso que o conforto me traz, tá? Porém, o conforto não me traz crescimento. Então, o bebezinho lá, se estivesse em conforto, ele não teria andado, ele não teria saído da mamadeira, ele não teria se desenvolvido. Então, se você hoje está aqui adulto, é porque você lá atrás não quis, ou melhor, não ficou no conforto. Os estímulos que você recebeu das pessoas que estavam à sua volta, do ambiente que estava à sua volta, estimulou você, né, provocou em você um desenvolvimento e você chegou até os dias de hoje. Mas o conforto é bom, é gostoso. Só não podemos passar a maior parte do nosso tempo nele, só isso. Mas ele é bom. Então, hoje, como que nós temos que lidar com a questão do conforto? Tá? O conforto, ele é um resultado que nós podemos obter pelo nosso esforço em querer se desenvolver. Olha o bebê lá de novo. O bebê estava confortável no colo da mamãe. O bebê estava confortável do jeito que ele estava. Mas o esforço dele em desenvolver deu a ele maiores condições de conforto. Tá? Ele pôde sair daqui e ir ali. Ele conseguiu, né, alcançar um nível de se comunicar, pedir, falar, tá? Se comunicar. Ele conseguiu alcançar um nível de correr, de brincar de bola, de brincar de uma outra brincadeira que usasse as pernas. Então, esse é o bebê. Hoje nós estamos num nível muito maior do que o bebê, porém existem coisas que ainda estão nos estimulando a crescer. E nós precisamos sentir para poder perceber todos esses estímulos que estão presentes no nosso ambiente do dia a dia. Agora nós chegamos no ponto C. Onde você está inserido nos dias de hoje? Você está inserido em um contexto familiar? Você está inserido em um contexto empresarial? E você está inserido em um contexto social? Colocamos 3 exemplos que é normal, que é comum na maior parte das pessoas, ok? Então, dentro do meu contexto pessoal, familiar, ali existem estímulos que estão me desafiando a continuar se desenvolvendo. Continua se desenvolvendo. Hoje talvez não seja um crescimento físico, mas uma adequação física. O corpo ele começa ele nunca para de se desenvolver. Ele para de crescer, não de se desenvolver. Por quê? Existem coisas, em determinado nível, em determinado momento da vida, o ambiente ele fornece o estímulo. E depois disso nós buscamos alguns dos estímulos para viver. Então você faz um exercício físico, faz uma caminhada, você pratica uma
uma modalidade esportiva, tudo para adequar o seu corpo, para manter uma forma, para manter uma condição física favorável à sua saúde. Então você busca estímulos para produzir resultados em você. Também existem questões dentro do contexto familiar. Vamos falar ali do pai e da mãe. Você hoje não é o bebê, você é a mãe. Você não é o bebê, você é o pai. Então, a mesma atenção que você recebeu quando você era bebê, hoje você dá, porque você tem o bebê. Entendeu? Hoje você mudou de lado. Então você dá o mesmo estímulo que o bebê precisa. Para fazer isso, você precisa então acessar as imagens que você teve no seu desenvolvimento, que criou-se a percepção do que é ser pai. Esse nome também é chamado de referência. Referência eu procuro algo que me traz essa imagem, por exemplo, do endereço, né? Você faz uma compra pela internet, aí o vendedor pergunta, né, uma referência do seu endereço. Aí você dá uma referência a tal lugar. Então, para a educação, você busca uma referência, uma imagem baseada na experiência que você teve de vida. Então, é referência de pai, referência de mãe. Busca essa referência. Não tenho pai, eu cresci sem pai. Então, você busca uma referência em uma pessoa que você considera como pai, ou uma pessoa que, ao seu ver, a sua imagem, tá? Você olha e fala assim, aqui foi um bom pai, uma boa figura, uma boa percepção que eu posso formar naquela pessoa. Então eu vou buscar nela uma referência para que eu possa ser pai. Eu construo uma referência interna. E assim também se aplica às mães. Eu busco isso e ali então eu consigo trabalhar para desenvolver uma vida. Um bebê, um filho, uma filha. Tá? No contexto social é a mesma coisa. Como que eu vou compor o meu papel social? Então, compor um papel social. Pensa lá então no ator de teatro, no ator de novela, no ator de filme. Para que ele seja um personagem, ele precisa compor aquele personagem para que ele exerça aquele papel. Quando eu falo compor um papel, eu preciso me colocar, fazer a pergunta para mim mesmo. Quem sou eu, socialmente falando? Como que eu posso contribuir para a sociedade, para a comunidade onde eu vivo, que é ali um pedacinho de toda uma sociedade. Então, como eu posso contribuir? Quem sou eu ali nesse contexto, nesse processo todo? Eu começo a trabalhar esse papel em mim e desenvolver. No empresarial, eu estou trabalhando, né, o meu trabalho, a minha função, o meu cargo, ele requer de mim um esforço também. Lembra do bebê? Requer um esforço para poder se desenvolver. Então, eu não posso olhar para o papel, né, para o que eu desempenho dentro da empresa, dentro da minha atividade profissional. Eu não posso olhar para aquilo ali simplesmente como algo restrito, como algo pequeno. Sabe aquela famosa frase? Eu não vou fazer isso aí porque isso aí não é função minha. Eu não vou fazer isso aí porque eu não sou pago para isso. Bom, quando você está olhando dessa forma, você está limitando o seu papel. Está limitando ali a sua competência, tá? Porque você só vai restringir só aquilo. Então, no que depender de você, você ficará a tua vida inteira fazendo só aquilo. Só aquilo. Então, você vai restringir o seu papel àquilo, apenas. Ou seja, há uma condenação. Está se condenando a fazer a mesma coisa a vida inteira. Quando eu encaro a minha função como algo que pode me ensinar cada vez mais, eu vou buscar continuamente maneiras variadas de poder fazer a mesma coisa, ou facilitar aquilo que eu faço, ou poder até ampliar aquilo que eu faço para coisas maiores. Nós temos ótimos exemplos de como essas coisas acontecem. Então, se vocês conhecem a história do Silvio Santos, por exemplo, ele começa a vida dele fazendo algo muito simples, vendendo caneta na rua, camelô, e a partir dali a comunicação da venda, ele começa a ampliar e fazer uso dela para coisas maiores, e ele chegou até onde chegou hoje, que é o SBT. Esse é o assunto 1. Eu quero que você pense a respeito disso, é claro. Coloque para você alguns pontos que na sua vida precisam ser desenvolvidos, e
nós nos vemos no próximo vídeo, onde nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto. Grande abraço para você.